Graças a Deus, irmãos. Irmãos, abram comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler até o versículo 13. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. O texto diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou trazer aqui um breve panorama da situação que Timóteo vivia na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele havia ordenado o jovem Timóteo como pastor, e então colocado ele na cidade de Éfeso. E naquela época, Timóteo estava sofrendo. Ele estava sofrendo porque a igreja de Cristo estava sofrendo. Teólogos vão dizer que essa segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita aproximadamente entre o ano 64 e 68 depois de Cristo. E Paulo, é provável que ele estivesse na segunda prisão em Roma. A situação de Paulo aqui, visando encorajar Timóteo, pode parecer um tanto estranho, porque Paulo ele tinha todos os motivos para chutar o balde e desistir da carreira cristã, mas ele não fez isso. E ele era consciente que a morte se aproximava para ele, depois de tudo que ele já tinha passado. Ele já tinha sido preso, ele já tinha apanhado, né? E agora essa pessoa, no fim da vida dele, o apóstolo Paulo, ele escreve então a segunda carta visando encorajar Timóteo, porque na igreja de Éfeso, a igreja que Timóteo era pastor, falsas doutrinas estavam sendo propagadas naquela igreja de Éfeso. Falsas doutrinas. Inclusive, já tinham atingido membros da comunidade da aliança, membros da igreja, como Paulo mais à frente vai citar, vai falar de Himeneu e Fileto. E ele vai dizer que essas falsas doutrinas estavam fazendo mal à igreja como uma doença terminal, como um câncer. A falsa doutrina estava se alastrando pela igreja e Timóteo, passando por aquela provação, aquela dificuldade. Paulo então vai e escreve para ele, visando encorajá-lo para que ele não desistisse da carreira e completasse a carreira cristã, assim como Paulo estava próximo de completar a dele, porque a morte de Paulo estava chegando. Irmãos, posto isso,
Tendo contextualizado aqui então, o tema que eu quero dar para essa mensagem dessa manhã é instruções para completar a carreira cristã. Instruções para completar a carreira cristã. Assim como Timóteo se via ali numa situação complicada, onde ele, como pastor, ministro do Evangelho, pastoreando a igreja de Cristo na cidade de Éfeso, estava sendo tentado, provado a abandonar tudo. Nós muitas vezes em nossas vidas, irmãos, somos provados e tentados a abandonar e desistir de tudo. Seja quais forem as adversidades, as circunstâncias, sejam elas na igreja, no seio da igreja, com dificuldades ali em se manter, em os irmãos se manterem firmes, as dificuldades passando ali, seja por presbitério, sínodo, Supremo Concílio, seja o que for, enfrentamos dificuldades. Se não é na igreja, muitas vezes é no seio familiar, é da família, talvez é um filho que resiste ainda a uma graça, que resiste ao Evangelho, que ouve por aqui, sai por aqui, e não aceita essa verdade de Jesus Cristo como Senhor. Ou então, é uma dificuldade talvez de entes queridos, familiares que estão doentes, e isso também impede a vinda à igreja, a comunhão com os irmãos. Então, irmãos, independente de quais sejam as circunstâncias, as dificuldades que nós estejamos enfrentando, essa mensagem nessa manhã é para nós. É uma mensagem de encorajamento, para nós não desistirmos, mas completarmos a carreira cristã. E a primeira instrução, irmãos, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, aquele pastor de Éfeso, nós vemos aqui no versículo de número 1, onde ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, e o que quer dizer fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus? O que isso quer dizer, irmãos? É que essa graça de Jesus Cristo que nos alcançou um dia, ela não é só uma graça que nos alcançou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o seu reino, o reino de Cristo, o reino do Filho do amor, Filho de Deus. Não é uma graça simples assim, que nos tira da lama do pecado e agora é como que se vira agora. Agora vocês estão sozinhos, eu já salvei da condenação eterna. Agora vocês se virem aí, deem seus pulos nas dificuldades do mundo. Não é essa graça. É uma graça que nos salva da condenação eterna, mas que continua a nos preservar. Isso aqui, irmãos, está totalmente ligado à perseverança dos santos. Porque o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é como que se mostre dependente na graça de Cristo. Dependa da graça de Cristo. Isso é você se fortificar na graça de Cristo. É se mostrar dependente. Você não vai passar por essa dificuldade aí que você está vivendo em Éfeso, com esses falsos mestres, esses mestres corruptos, com suas próprias forças. Não vai, porque é difícil. Fortifica-te na graça de Cristo. Se mostre dependente da graça de Cristo. Prossiga para completar a carreira na graça de Cristo. E quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei da irmã Marilena, que está passando por um momento complicado, né, irmã? De cuidar da sua mãe, que já é avançada na idade. E no domingo passado, quando ela veio aqui à frente para falar das bênçãos especiais, né, recebidas de Deus, ela contou que ela estava indo à casa da mãe dela, e então ela cortou o caminho pelo Parque Alberto Simões, buscando ali tirar um momento a sós para conversar com Deus e pedir por essa dificuldade que ela estava enfrentando. Aí no domingo passado, falando sobre isso, ela disse que passou então a admirar a criação de Deus. E esquecer daqueles problemas que ela estava enfrentando.
porque o que cabia a ela é, em meio à dificuldade, glorificar a Deus pela grandeza dele, que as demais coisas estão no controle dele, do Senhor Jesus, que é o Senhor da história, que tem o governo, o controle de tudo. E assim também é para nós, irmãos. Muitas vezes, como eu já citei, pelas diversas situações que vêm e tentam, só vêm para tentar nos impedir de continuar, de trilhar a carreira cristã. O que nós devemos fazer em meio a essas adversidades, a essas dificuldades, é olhar para Jesus Cristo, para a graça dele, para aquele que morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, nos comprou, porque nós estávamos caminhando para sermos julgados, mas ele nos comprou com o seu sangue. E não apenas isso, agora ele cuida de nós e estará conosco até a consumação do século, todos os dias. Por mais que enfrentemos dificuldades, por mais que, por vezes, todas as coisas possam vir contra nós, para tirar os nossos olhos de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A primeira instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é: fortifica-te na graça de Jesus Cristo. Se mantenha dependente, persevere, sabendo que não é com suas forças, é pela graça. É porque Deus está te preservando, Ele te dará forças para continuar. É assim que nós devemos seguir, irmãos, de acordo com essa primeira instrução que o apóstolo Paulo nos dá. Não olhe para as dificuldades, elas virão, com certeza virão. Algumas se cessarão, mas logo outras virão. E nós devemos estar firmes, fortes na graça de Cristo Jesus, para completar a carreira cristã. E Paulo continua o texto aqui ainda, irmãos. E ele dá então a segunda instrução para Timóteo, aquele pastor de Éfeso. Ele diz, no versículo 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A instrução que Paulo dá a Timóteo aqui, irmãos, e que se aplica a nós, é que nós devemos trilhar a carreira, essa carreira difícil, carreira cristã, em conjunto. Em conjunto, não é sozinho. É em conjunto. Paulo, é possível aqui que ele esteja se referindo ao momento que Timóteo, ele havia sido ordenado para o pastorado. E então, diante de muitas testemunhas, ele ouviu as instruções de Paulo. Agora ele pede a Timóteo para instruir outros líderes para continuar a trilhar a carreira cristã em conjunto, não sozinho. E nós também, irmãos. Nós, uma vez que nós temos acesso agora a essa sã doutrina, a palavra de Deus, cabe a nós instruir uns aos outros, para que juntos venhamos a trilhar essa carreira cristã. Muito me alegra a vida do irmão Reinaldo, né, que hoje iniciará ali as aulas, né, como professor da classe de doutrina, uma vez que ele foi instruído, seja por mim, pela Dani, pelo Dionísio, reverendo Dionísio, por qualquer outro irmão. Uma vez agora que ele foi instruído, agora ele vai participar em conjunto conosco aqui. Porque a carreira cristã, ela não é trilhada sozinha, mas ela é trilhada na companhia de irmãos. Irmãos fiéis, idôneos, dispostos a instruir outros. Irmãos, todos nós, há espaço no reino para todos nós aqui. Todos nós. É um grande erro pensar que nós fomos chamados para ficar apenas no banco. Deus nos deu dons, talentos, para nós usarmos em prol do reino, em prol do crescimento, da edificação da Igreja de Cristo. É um erro virmos à casa do Senhor
e ficarmos no banco, prestarmos o nosso culto, seja nas quartas, nos domingos, e ficar por isso. Nós somos chamados a arregaçar nossas mangas e dar continuidade na carreira cristã, passando aos outros aquilo que nós recebemos, a instrução da sã doutrina, desse evangelho que salva e que agora nós devemos proclamar. A instrução que Timóteo recebe no segundo versículo aqui é de caminhar em conjunto, com bons líderes, líderes dispostos, fiéis a Deus, fiéis à palavra, à sã doutrina. E nós também. Nós devemos trilhar a carreira em conjunto com os irmãos. Este, então, é a segunda instrução que o apóstolo dá a Timóteo. Continuando, irmãos, o apóstolo não para por aqui. A próxima instrução se encontra contempla mais versículos. Vai do versículo 3 ao versículo 7. Onde ele escreve: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E ele finaliza essa sessão aqui dando essa terceira instrução, dizendo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O que esses versículos querem nos dizer, irmãos, é que a carreira cristã exige entrega total. Para você completar a carreira cristã, você deve se entregar totalmente a ela. Paulo ele vai usar aqui de analogias, 3 comparações com o trabalho secular aqui, podemos dizer assim para o nosso entendimento, com o serviço cristão, o serviço que faz parte da carreira cristã. Ele vai dizer aqui no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. E o que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que o serviço cristão não permite distrações dessa vida. Ele não permite distrações dessa vida. Irmãos, é fato que nosso Deus criou todas as coisas, né? Todas as coisas estão ao nosso alcance para nós desfrutarmos aqui nessa terra. Mas é um erro quando o nosso coração está nas coisas daqui e não na carreira cristã que Deus confiou a nós. Por isso, irmãos, o serviço cristão não permite distrações dessa vida. Vou dar um exemplo simples aqui. Futebol. Possível que tenha pessoas que gostam de futebol e não há erro nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso. Isso aqui é só um exemplo bem simples, tá, irmão? Mas a partir do momento que você vai e deixa de vir ao culto, ou chega atrasado no culto para você ver o finalzinho do jogo de domingo lá, você está colocando algo daqui acima da carreira cristã. Isso é só um exemplo simples. Somos chamados, irmãos, a nos entregarmos totalmente à carreira cristã, a colocar ela acima de todas as coisas, buscando agradar o nosso Senhor. E não perdermos o foco com as coisas daqui. Como aquela parábola do semeador vai dizer, que Cristo conta. Abram comigo lá em Mateus 13, irmãos. Mateus 13. Depois de contar a parábola do semeador, os discípulos vão para entender o significado da parábola. E uma parte aqui me chama a atenção, que é o versículo de número...
Só um momento. Versículo de número 22, 13 e 22. O que foi semeado, a semente que caiu ali entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, nós fomos chamados para trilhar a carreira cristã. O nosso olhar deve estar em Cristo, em buscar agradá-lo, não nas fascinações deste mundo. E a segunda comparação que Paulo faz está no versículo 5, onde ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo está dizendo: os que servirem de acordo com os requisitos serão recompensados. Irmãos, nós somos chamados a servir a Deus, a trilhar essa carreira cristã da forma que está prescrita na palavra dele. Não é do nosso jeito, do nosso jeitinho. O que é bom para mim é o que a palavra diz que deve ser, do jeito que ela diz que deve ser. Não é do jeitinho do reverendo Dionísio, do reverendo Aguinaldo, do meu jeitinho. Tudo que eu for fazer deve estar em consonância, em concordância com a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que lutar, seguir, de acordo com o que a palavra nos diz, com as normas da palavra. E ele vai dizer ainda: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Nós seremos recompensados por isso. Nós não trilhamos buscando só a recompensa. Nós trilhamos visando a glória de Cristo, a glória de Deus, a completar a carreira. Mas a consequência era natural. Todas as dificuldades que enfrentamos aqui nesta vida, nessa carreira cristã, elas serão recompensadas futuramente. É certo, o trabalho no Senhor não é em vão. E Paulo finaliza essa sessão, então, pedindo para Timóteo ponderar o que ele havia acabado de dizer, porque o Senhor daria compreensão. É o Senhor que nos dá essa compreensão. Que compreensão? Que nós não devemos nos distrair com essa vida, que nós devemos prosseguir de acordo com a palavra de Deus, tendo ela como a nossa norma, e que nós seremos recompensados. O Senhor colocará isso em nossas mentes, para que nós não desistamos, para que nós continuemos na carreira cristã. Essa é a segunda instrução. Se voltar, se dedicar totalmente, inteiramente à carreira cristã. Próximo do fim já, irmãos, Paulo continua instruindo Timóteo, encorajando Timóteo. Aí ele vai dizer no versículo 8, 9 e 10. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Irmãos, Timóteo, ele foi muito bem instruído na infância. A sua mãe Eunice e a avó Loide instruíram ele muito bem com o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, né? Porque naquela época o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Mas Timóteo ele já tinha fé no Messias, que o Antigo Testamento diz que haveria de vir, e nos tempos de Timóteo ele já havia vindo. Timóteo entendeu que Cristo era o Messias prometido, descendente de Davi. Por isso que Paulo cita aqui, que ressuscitou de entre os mortos, o descendente de Davi. Timóteo era um conhecedor da lei e os profetas. O que Paulo diz aqui, então, é para que Timóteo tivesse disposição para continuar sofrendo e sofrer pelo Evangelho. Pode parecer estranho, irmãos, esse chamado de chamar para sofrer,
Mas seria aqui uma hipocrisia da minha parte dizer que nós somos chamados para viver uma vida abundante no sentido de não passar por tristezas, por não passar por dificuldades, por não passar por provações. Timóteo é chamado a sofrer. É como se Paulo dissesse a ele: tenha disposição para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Esse Cristo que você conhece muito bem, porque você conhece a lei e os profetas. Você conhece o Antigo Testamento. A sua avó e sua mãe te instruíram já. O Messias aqui, Jesus Cristo, descendente de Davi. E essa disposição para sofrer, irmãos, ele é muito válida. Porque o que está em jogo também aqui são almas. São almas. Como Paulo diz aqui no versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. O sofrimento vale a pena, irmãos. Porque é por causa de eleitos, escolhidos do Senhor. Então nós devemos arregaçar as mangas e mesmo com dificuldades, sejam elas quais forem, proclamar o Evangelho. Tá difícil? Tá. Vai piorar? Vai. Não vai ficar mais fácil, não. Mas nós devemos ir até o fim e trilhar a carreira. Porque tem almas aí fora, precisando ouvir o Evangelho. Precisando crer nesse Jesus, descendente de Davi, que ressuscitou. E por essa obra, agora somos dele, estamos unidos a ele. É o que Paulo diz a Timóteo. Tenha disposição para sofrer. A instrução é essa. Porque almas estão em jogo aqui. E agora sim, para finalizar, irmãos. Paulo então vai finalizar com esse poema aqui, Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo escreve esse poema, então, e agora o que está nas mãos de Timóteo é: e aí? Qual que é a sua decisão? Vai completar a carreira ou por causa das dificuldades você vai desistir? Timóteo, ele continuou, irmãos. E também nós devemos continuar. Não há lugar para indecisão, irmãos. Não há lugar para indecisão. Devemos decidir completar a carreira sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, pois vivemos com Ele. Na morte e ressurreição dele, nós fomos unidos. Lá na cruz, estávamos lá, morrendo com Ele, para viver em novidade de vida. Agora estamos unidos a Ele. Por isso, nós vivemos com Ele. Caso contrário, não vivemos com Ele. Se nós optarmos por desistirmos, e é o que muitos têm feito, infelizmente, porque a volta de Cristo se aproxima, muitos têm abandonado, muitos têm colocado a mão na arado e olhado para trás, é o que muitos têm feito. Mas o que nós devemos optar é completar a carreira. E se nós o negarmos, no momento oportuno, ele nos negará. Nos negará. Naquele grande dia, quando todos comparecerem à presença de Jesus Cristo, ele então nos negará. Esse aí não é digno de Cristo. Não é digno de mim. Não é. Isso é o que Timóteo deveria decidir. Completar a carreira ou não. E ele decidiu completar. E aqui nesta manhã nós somos chamados a completar a carreira cristã, irmãos. Com essas instruções que Paulo dá a Timóteo, nós somos chamados a completar a carreira, não desistir. Não é fácil, irmãos. Quanto mais envolvido você está na carreira, quanto mais você sabe do que se passa naqueles que deveriam ser exemplos, mais desânimo dá mesmo. Mas só que nós não somos chamados a olhar para as circunstâncias, para homens, mas para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos faz perseverar.
O que nós vimos aqui hoje, irmãos, nessa manhã, são os passos para completar a carreira cristã. Nós vimos que eles são fortalecer-se na graça de Cristo, trilhar a carreira em conjunto com irmãos, não sozinhos, né, mas com irmãos, entregar-se inteiramente, totalmente a essa carreira, estar disposto a sofrer pelo Evangelho de Cristo, que nós vamos sofrer, e por último, decidir completá-la então. Vamos até o fim. Não abandonemos como muitos fizeram na história da igreja. Essa é a mensagem de encorajamento que eu trago para os irmãos nesta manhã.